Boa noite, pessoal. Estou Boa só dando noite. acesso aqui Boa para... noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só estou dando acesso aqui para o pessoal na sala de espera, já estão entrando. Todo mundo que estava ali já entrou. Como é que vocês estão? Final de semestre? Bem? Olá, boa noite. Oi, Sandra. Tranquilo? Não conseguem mais nem falar? Não. Perderam as últimas forças até para falar. Não, tá chegando no finalzinho, né? Junho geralmente é um mês bem de bastante demanda para vocês, né? Enfim, para todos nós tem bastante atividade avaliativa. E na semana que vem vocês têm o salão da graduação, né? Estão lembrados disso? Sim, bem organizados. Então vai ter, eu vou colocar ali para também, né, um aviso no nosso Moodle, caso alguém fique perdido. E vocês vão ter os links, né? Já receberam os links para entrar ou ainda não? Não. Eu recebi a programação aqui, então vocês têm, na quarta vocês têm mesa, acho que é às 4, depois às 6h30 de novo, então bastante atividade. Então a gente não tem aula, tá, na semana que vem, porque vocês vão estar envolvidos com o salão. Não tem nem aula Zoom, nem aula não Zoom, porque senão não adianta, né? Não tem como vocês estarem na salão e ao mesmo tempo escutarem alguma coisa que eu deixei gravada. Então, a gente tem hoje a nossa aula de inteligência, daí a semana que vem não tem, e daí na outra semana a gente tem mais uma aula de inteligência. Aí a gente tem uma atividade depois avaliativa, e a gente tem dois conteúdos finais, que um vai ser Zoom, que é resolução de problemas, e um vai ser gravado, que é criatividade. Então tá chegando no finalzinho, né, do nosso conteúdo, e tem um motivo pelo qual, né, esse finalzinho, a resolução de problemas, ela veio depois de vocês já terem visto tomada de decisão, cognição social e inteligência. Então, resolução de problemas é o final, né, e criatividade, junto com criatividade, porque é o que integra, né, de forma mais ativa, assim, todos os processos que a gente viu. Então, se vocês pensarem, eu tenho um problema, o que eu vou usar de processo cognitivo para resolver esse problema? Provavelmente vocês vão usar todos os processos que a gente viu, né, integrados ainda com as habilidades de inteligência de vocês, e eventualmente de cognição social, dependendo de qual é o problema a ser resolvido. Então, a disciplina ela foi desenhada de uma forma que vocês começam vendo processos que são mais básicos, literalmente mais básicos, né, sensoriais, perceptivos, e vocês vão crescendo, né, a complexidade, e é como se um fosse integrando os subsequentes, né, então a gente vê lá a representação mental, aí a gente vê depois memória, que precisa da representação mental, aí depois a gente vê cognição social, que precisa das duas coisas, então vai integrando os processos até chegar lá no final com a resolução de problemas em que vocês vão unir todos eles. Então, inteligência, ela é uma temática que eu sempre acho uma das aulas mais difíceis, porque ela é tudo e ao mesmo tempo é difícil de ser nomeada, de ser classificada, né? Sem que a gente caia numa ideia de utilizar o nosso conhecimento de inteligência para separar grupos, né? Isso é o que eu menos quero, que a gente use, inteligência é a nossa capacidade de separar pessoas que podem das que não podem fazer alguma coisa, né? Então, eu gosto de trabalhar muito e trabalho no consultório, às vezes eu faço avaliação de QI, às vezes eu só faço de algumas funções cognitivas, com a ideia de áreas de potencialidade e áreas
que precisam ser mais desenvolvidas, né? Então, todos nós temos essas áreas que são as nossas áreas de potencialidade, áreas que precisam ser mais desenvolvidas. Mas nem sempre foi assim na história da inteligência, e muitas vezes ainda não é, né? O conhecimento sobre a inteligência, de forma geral, ele foi muito utilizado para segregar, né? Ele é parte daquela história da psicologia que a gente não gosta de contar, né, Giovana? Dos primeiros testes psicológicos que hoje a gente tem regulamentações e tem toda uma história da psicometria e da avaliação psicológica para utilizar os instrumentos psicológicos a serviço do bem-estar das pessoas, mas em dado momento na história da psicologia, os testes de inteligência eles foram utilizados para segregar, principalmente crianças, né, para dizer quais as crianças que não podiam estudar em determinada sala de aula. Quem é mais velho, né, a Sandra deve lembrar, quando a gente era criança, tinha classe especial dentro da escola, daí eram aquelas crianças que não podiam, eram julgadas como não tinham habilidade cognitiva suficiente para acompanhar a classe regular, e elas ficavam numa classe especial, e não era uma classe de inclusão, onde necessidades especiais eram atendidas, mas sim uma classe mais fácil, entre aspas, com outro conteúdo para aquelas crianças que eram julgadas como sendo menos inteligentes, né? Então a gente vai falar hoje um pouco. Oi. Na escola que eu estudei, sobre dando depoimento, quando eu fui trocar de escola, eu tive que fazer um teste de inteligência para ver se a escola iria me aceitar para entrar. Iria te aceitar. É. Exatamente. Então a gente teve uma longa história assim da inteligência com essa função segregadora, assim, de separar grupos, de dizer quem é que podia ou não podia. Um dos primeiros testes psicológicos, ele foi um teste de inteligência e foi desenvolvido na França para separar, né, as crianças francesas que deveriam estar fora da classe regular. Então, foram muitos e muitos anos até que isso pudesse ser modificado. A gente vai falar um pouquinho dessa história. Hoje, então, a gente vai ver um pouco da base da inteligência, tá? E das teorias que explicam como é que a nossa inteligência funciona. E aí, na outra aula, a gente vai ver alguns aspectos de desenvolvimento da inteligência e intervenções da inteligência. Então, o que é a nossa inteligência, né? A primeira coisa é a gente fazer essa pergunta em que a gente quer definir o que é inteligência. E embora a gente associe muito na psicologia a inteligência com o teste de QI, né? Com a medida, com como a gente vai medir aquela função, a inteligência... Ops! A inteligência, ela não é aquele número do teste, né? A gente já vai tentar definir com mais clareza. Mas a inteligência é muito mais do que isso, e justamente é tão difícil, porque a definição de o que é ser inteligente, ela pode variar muito. Se eu pergunto assim, Felipe, o que tu acha que é ser inteligente? O Felipe pode dizer, eu acho que ser inteligente é conseguir montar um quebra-cabeça em 5 segundos, né? A Sandra pode dizer, não, eu acho que é tu conseguir tocar um instrumento musical, né? Então, tem várias formas, várias facetas do que é ser inteligente. Então, ao longo de todos esses anos, né, a gente chegou a algumas conclusões enquanto pesquisadores da área de inteligência, né? E essas conclusões, elas são de uma definição bastante ampla do que é inteligência, né? Então, de forma geral, a gente entende hoje em dia que inteligência é uma capacidade mental geral, que envolve, entre outros elementos, capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e com a experiência. E ela reflete uma capacidade mais ampla e profunda de compreensão do ambiente, compreendendo as coisas ou descobrindo o que fazer. Então, uma coisa que inteligência não é acúmulo de conhecimento declarativo. Ou seja, eu só ser uma enciclopédia ambulante, digamos assim, né? Eu digo o que é tal coisa e tu sabe me dar a definição, ou tu sabe o que as coisas são. É uma definição de inteligência que fez parte, né, da história da inteligência há muitos anos atrás. No entanto, rapidamente se chegou à conclusão que saber coisas não é a mesma coisa que conseguir aplicar conhecimentos.
saber coisas, decorar coisas, armazenar informações na memória é ter uma boa capacidade de memória, que até pode te ajudar a utilizar essa capacidade para resolver problemas, para compreender ideias complexas. Mas o simples fato da gente saber coisas não está mais incluído na definição de inteligência. A definição mais moderna de inteligência, ela valoriza a capacidade de utilizar o conhecimento que se tem para resolver problemas e compreender questões mais abstratas. Tá? Então, é eu sair do simples conhecimento declarativo de que quem é inteligente é quem decora muitas coisas e sabe todos os conceitos, para eu conseguir aplicar aqueles conceitos que eu sei na prática. Tá? E isso é bastante importante, porque é uma revolução também no que a gente considera, né, dificuldades ou não dentro dessa definição de inteligência. Então, quando a gente começa a compreender as nossas capacidades de outros processos cognitivos, como memória e atenção, a gente descobre que essas são outras funções cognitivas que até são utilizadas quando a gente fala em inteligência, mas que elas não são a própria definição de inteligência. Tipo, eu ser capaz de ficar durante 20 horas conectado em alguma coisa específica me torna uma pessoa muito atenta, mas não necessariamente uma pessoa muito inteligente, né? Então, essa definição atual de inteligência, ela foi aprimorada, né? Vocês veem que ali tem o Mainstream Science on Intelligence, que são vários eventos e congressos. Tem uma revista, um periódico internacional que se chama Intelligence, né, que reúne pesquisadores que se ocupam simplesmente de estudar, simplesmente não, né, mas principalmente de estudar inteligência, e eles fazem vários eventos, e lá em 94, então, eles tentaram incorporar nessa definição de inteligência essa habilidade de resolução, de utilização dos conhecimentos para resolução de problemas. E aí a gente tem uma diferenciação muito importante da inteligência para o QI, né? Porque a gente acaba colando, porque o QI ele acaba sendo algo que eu estou medindo ali, né? Então, eu quero fazer uma avaliação de inteligência no fulaninho. Eu faço um teste de QI, né? Bom, eu estou fazendo um teste de QI, eu estou sabendo que eu estou avaliando as habilidades daquele indivíduo em um determinado momento de tempo em relação às normas de idade disponíveis. Então, como é que é? Da onde sai esse QI? Né? Imagina lá que eu faço uma bateria de atividades com várias questões, verbais, não verbais, depende do instrumento. Vocês depois vão ter uma disciplina que se chama Avaliação das Funções Cognitivas, que vocês vão aprender vários instrumentos. Então, eu faço aquelas questões e aí eu aplico numa amostra representativa da população. Então, sendo no Brasil, eu tenho que aplicar, por exemplo, em pessoas de todos os estados, estratificadas, né? Então, com a mesma proporção de homens e mulheres que cada estado tem, com a mesma proporção por escolaridade, com a mesma proporção por nível socioeconômico, para ter uma amostra representativa. Essas pessoas, elas vão ter um desempenho médio, né? Eu vou somar os scores de todo mundo e essas pessoas vão ter um desempenho médio. A gente assume que a inteligência é um traço que a gente chama normalmente distribuído na população, ou seja, a maioria das pessoas está na média, né? E algumas pessoas estão nas pontas, algumas mais acima, algumas mais abaixo. Então, esse score, que essa média dessa amostra que respondeu a esse estudo de validação do instrumento teve, é considerada a média de QI. Então, aquilo vai para uma tabela, né? Claro que tem um desvio padrão, que a gente já vai ver também, né? Como é que isso funciona. Então, pode ser que seja, sei lá, o score médio é 100, que é o que geralmente vai ser inteligência, 15 pontos para cima vai ser um desvio padrão, 15 pontos para baixo outro. Então, a média da população em inteligência fica entre 85 e 115, ok? Pessoas que têm um desempenho fazem mais do que 115 pontos, estão acima da média da população, e pessoas que fazem menos do que 85 estão abaixo da média da população. Então, quando vai o fulaninho lá no meu consultório e eu aplico um instrumento de QI, o fulaninho vai ter um X pontos lá. E daí eu vou olhar qual foi o score dele. O score dele foi, por exemplo, 79.
ele está abaixo da média da população, porque teve menos do que 85 pontos. Tudo isso, essas pontuações, elas são feitas de uma forma que a gente chama padronizada. Por quê? Eu tenho 10 perguntas na tarefa de, sei lá, verbal. Acertar 7 é a média da população. Então, 7 é equivalente a 100, no caso, né? Não sei se fica claro para vocês em termos de estatística. E então, eles padronizam o que é o total de scores bruto, né, de um instrumento para essa média padronizada. Então, esse QI, ele diz respeito à comparação daquele indivíduo com as normas daquela população para a qual aquele teste foi validado. Tá? Agora, ele não fala nada do quanto aquele indivíduo, na sua vida real, utiliza aquelas funções para resolver seus problemas, para aplicar nas suas situações do dia a dia, né? Nenhum teste de QI é capaz também de avaliar todos os domínios da inteligência de um indivíduo, tá? E acontecia muito, há alguns anos atrás, da gente aplicar testes de QI indiscriminadamente em crianças que não tinham tido as mesmas oportunidades de estimulação que aquele instrumento mensurava. Então, imagina que eu pego uma criança que morou nas ruas durante a maior parte da infância dela, não teve acesso à escola, e aí eu aplico um teste de QI que tem uma bateria que ela tem que responder, por exemplo, algumas questões de quem foi Pedro Álvares Cabral, qual é a cor da esmeralda, etc. Claramente aquela criança vai se sair abaixo da média, né? Porque, óbvio, não estava adequado para a realidade dela. Então, ela vai ser, a princípio, né, entendida como uma criança com baixo desempenho. No entanto, o instrumento não estava adequado para ela. Isso se modificou com as novas normas da avaliação psicológica, em que a gente tem que sempre avaliar se o instrumento foi validado para aquela população que a gente está aplicando. Caso ele não tenha sido, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na faculdade, que não tinham essas resoluções de avaliação, a gente usava as normas americanas para interpretação dos resultados dos testes de QI. Pegava as tabelas que vinham dos Estados Unidos e comparava com os mesmos scores. Imagina, uma coisa que hoje em dia a gente considera inimaginável, né? Então, o QI, ele nunca vai dar conta da totalidade do que é a inteligência de um indivíduo. Ele vai representar, né, algum dado momento das habilidades mensuradas por aquela pessoa. Como é um instrumento, em geral, que tem um recorte atemporal, ele não trabalha com situações práticas da vida, ele acaba sendo também bastante reflexo da realização educacional. A gente sabe, né, que os testes de QI, eles sofrem bastante influência da estimulação educacional, mas, por outro lado, eles são um preditor do desempenho. A gente sabe que mensurações de QI na infância tendem a ser estáveis ao longo do desenvolvimento e são preditoras de desempenho escolar, não são preditoras de sucesso na vida, de quanto a pessoa vai se sentir feliz, o quanto ela vai estar satisfeita com a sua vida, mas são preditoras de desempenho escolar. São também preditoras de desempenho na universidade, né, que é algo bastante interessante. Embora tenham alguns fatores que a gente chama moderadores, assim, que são coisas que podem alterar essa trajetória de alguma forma. E a inteligência, ela é algo muito mais amplo, né? Abrange várias funções, uma combinação de habilidades que são necessárias para a nossa sobrevivência e para o avanço em uma determinada cultura, para promover soluções para problemas que possam afetar a nossa sobrevivência enquanto cultura, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Então, a inteligência, ela é algo bem mais amplo do que um número em um teste. E da onde vem, né, a história da nossa inteligência, assim. Então, uma das coisas que é interessante a gente pensar é quais dos animais que a gente conhece, a gente considera que eles são inteligentes, né, do ponto de vista como a gente considera a inteligência. Então, a inteligência, ela está no nosso cérebro, isso parece bastante fácil para nós, né? Então, se a gente pensa nessa história evolutiva, a gente vai ver que os primeiros organismos unicelulares, eles não tinham um sistema nervoso. Então, eles pareciam ter uma habilidade bastante limitada de resolver os problemas, né? De encontrar soluções para problemas que eventualmente afetassem a sobrevivência deles.
Os primeiros animais multicelulares, eles se desenvolveram sistemas nervosos simples, mais ou menos 560 milhões de anos atrás, e é nos vertebrados que se observa uma tendência de sistema nervoso mais complexo. E aí o Homo sapiens, surgindo aí 500 mil anos atrás, é o animal, né, que se considera com um sistema nervoso mais complexo, que permitiu e potencializou a nossa sobrevivência e a nossa capacidade de adaptação. A gente vê bastante alguns animais, esse animal não conseguiu se adaptar. Por exemplo, às vezes a gente vê lá, tartaruguinha que come plástico, por exemplo, no oceano, etc. Por que ela segue comendo plástico? Vamos supor que fôssemos nós humanos, né? O que a gente tentaria fazer? Desenvolver um sistema de separar o que é uma alga do que é um plástico, né? Mas a gente teria uma solução que é uma solução planejada e organizada para assegurar nossa sobrevivência naquele momento. Como ela não tem essa capacidade de raciocinar de forma consciente, ela precisa esperar que os sistemas adaptativos vão evoluindo, vão mudando à medida em que, eventualmente, alguma tartaruguinha nasça com aquela habilidade mais bem aprimorada e ela sobreviva, e aí ela se reproduza, e aí aquilo seja incorporado. Então, outros animais, eles são muito suscetíveis à extinção, né? Porque eles dependem dos seus recursos naturais de adaptação, enquanto que nós conseguimos nos adaptar a várias situações porque desenvolvemos essa capacidade de resolver problemas através do nosso raciocínio. Claro que significa que cada indivíduo cada nova geração, ela vai precisar ser ensinada essas estratégias, porque ela não vai nascer com aquela capacidade ali pronta, né? Mas é o nosso sistema nervoso que permitiu isso, né? E isso é assegurado como uma dos principais fatores que fez com que nós, Homo sapiens, sobrevivêssemos. E aí tem duas teorias de como esses sistemas inteligentes, né, foram se desenvolvendo. Uma teoria que diz que foi de forma mais passiva, né, que vai dizer, então, que se organismos anteriores surgissem perto de um limite inferior no tamanho do cérebro, à medida que a diversidade aumentasse, o tamanho médio do cérebro ia aumentar junto. Né? Então, o tamanho do cérebro, nas palavras do John Smith, não tinha outro lugar a não ser subir. E isso era, né, para alguns pontos de vista, uma tendência passiva de desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, que não implicou em nenhuma seleção ativa para aumentar a nossa inteligência. No entanto, a teoria mais aceita para desenvolvimento do nosso sistema nervoso central e, consequentemente, das nossas habilidades de inteligência é a teoria de desenvolvimento ativo, né, que diz que existe uma tendência ativa ou impulsionada em direção a níveis cada vez mais altos de encefalização, induzidos pela seleção natural. Então, à medida que indivíduos que tinham mais recursos e, naturalmente, né, uma encefalização maior, foram conseguindo resolver os problemas necessários para a sobrevivência, aqueles indivíduos não só sobreviveram, mas foram ranqueados pela nossa própria espécie como mais elegíveis para serem reprodutores. Né? Então, é uma pergunta do tipo, se vocês tivessem que escolher alguém para ser pais dos filhos de vocês, mãe ou pai dos filhos de vocês prefeririam escolher alguém que tivesse boa capacidade de resolver os problemas que se apresentam ou má capacidade de resolver os problemas que se apresentam? Então, isso era uma habilidade, e continua sendo, né, nas pesquisas sobre parceiros sexuais e reprodução humana, continua sendo uma habilidade ranqueada por nós humanos como importante, né, capacidade de resolver problemas. Então, indivíduos que tinham mais habilidade de planejamento, de organização, de comunicação, com o próprio impulsionamento do desenvolvimento da linguagem, de encontrar soluções alternativas e criativas, que naturalmente assumiam posições de liderança no grupo, acabavam sendo mais ranqueados, sendo mais escolhidos como reprodutores e, portanto, né, uma habilidade que se põe em pleno desenvolvimento. A gente vai ver na outra aula, não nessa, né, que isso significaria que a gente estaria numa tendência infinita à superinteligência. Né? Se a gente for pensar assim, bom, então estamos continuamente, né, caminhando para um desenvolvimento de superinteligências.
Isso é, em parte, confirmado pelos testes de QI, que mostram que os scores médios da população, eles, a cada geração, entre 10 a 20 anos, mais ou menos, a cada 1 ou 2 décadas, eles tendem a subir. Então, às vezes, a gente ouvia as nossas vozes dizendo: nossa, as crianças de hoje em dia nascem cada vez mais inteligentes, já nascem sabendo apertar o botão que liga a TV, já sabem mexer no celular, etc. Isso é, em parte, corroborado pelos instrumentos de QI, que mostram que sim, né? Existe uma tendência ao aumento nos scores, então a gente parece estar desenvolvendo. No entanto, essa tendência, ela sofreu e sofre alguns congelamentos, que a gente diz, né? Em alguns momentos históricos, essa tendência deu uma estagnada. E no Brasil, ela é uma tendência particularmente preocupante, né? Porque algumas da década de 80 para a década de 2000, mais ou menos, a gente observou bem pouco avanço nesses scores. Aí tem toda uma teoria também, né, de que os testes de QI são sensíveis à escolaridade, né? Então, quando a gente aplica na média da população, a gente teve entre 80 e 2000 uma precarização da escola pública, né, bastante. Então, quando a gente separa em pública e privada, começa a aparecer uma diferença, e é algo muito difícil de ser mensurado de uma forma tão clara, né? Mas é importante a gente saber que essa tendência, embora ela seja descrita como uma tendência universal, e ela recebe até um nome nos testes de QI, que é efeito Flynn, ela, em alguns países, em alguns contextos históricos, e dependendo do ambiente educacional que se apresenta naquele país, ela parece ser uma tendência congelada. Então, isso nos faz pensar se é efetivamente uma mudança adaptativa, evolutiva, natural, fruto da seleção natural, ou é algo que realmente a gente observa a partir de estímulos ambientais, né, muito centrada na questão educacional. Tá? Então, guardem essa ideia que depois a gente vai usar isso. E aí, na psicologia, né, como é que essa inteligência vai? A história da inteligência na psicologia é muito a história da avaliação da inteligência. Então, ao longo dessas aulas, vocês vão ver que eu vou passando, né, entre a parte da avaliação psicométrica, avaliação com instrumentos, e a parte da descrição. E a gente tem 3 principais teorias dentro da psicologia que vão explicar como que a nossa inteligência funciona. As teorias psicométricas, as desenvolvimentistas e as socioculturais. Então, a gente vai ver cada uma delas agora. Então, as teorias psicométricas da inteligência, que eu até expliquei um pouquinho. As teorias psicométricas da inteligência têm como principal precursor o Galton, né? O Galton, o Francis Galton, ele foi o cara da curva normal, se vocês lembram lá da estatística, né? Em que é essa curvinha que eu expliquei para vocês, a maior parte das pessoas está na média, e eu tenho um pouquinho de pessoas em cada uma das pontas. Então, as primeiras tentativas de compreender a inteligência foram atribuídas ao Francis Galton. Ele defendia que a genialidade, que era como ele chamava a inteligência, era hereditária e normalmente distribuída na população. Tá? Então, hereditária é diferente de genética, né? Ele defendia que era hereditária. Eu venho do meu pai e da minha mãe, né? É diferente de ser genético, em que eu trago um potencial nos meus genes, no entanto, podem ter acontecido mutações ali que fazem com que o meu traço ele não seja exatamente idêntico ao do meu pai e da minha mãe. Né? A gente vai ver lá na outra aula quanto por cento disso é hereditário ou não. E as ideias do Galton, elas tinham sido muito influenciadas pelo Darwin, né? Que então fez com que Galton pensasse que componentes genéticos tinham forte influência nos níveis de inteligência, né? E apesar de alguns absurdos, né? Se vocês forem ler a história, o Galton dizia que existia uma superioridade de determinados grupos étnicos, né? Vocês já devem ter escutado várias histórias de pesquisas absurdas que se fazia, né? Tentando provar que determinadas raças eram superiores em relação à inteligência, né? Na Segunda Guerra Mundial, isso era uma prática bastante comum, junto com outras práticas absurdas, né? De fazer testagem de inteligência em grupos raciais para mostrar que eles se saíam mal. E, apesar disso, né, dessas ideias do Galton, que eram muito
antiéticas e absurdas. Algumas das postulações deles foram bem importantes para a psicologia moderna e deram origem a alguns dos instrumentos de inteligência. Tá? Junto com o Galton, a gente tinha o Cattell. Né? O Cattell é um estatístico, então, que aprofundou as ideias do Galton tentando testar modelos matemáticos. E aí o Cattell foi o primeiro teórico que pensou que a gente tinha que definir quais eram as funções básicas da inteligência na forma de fatores. Então, pensando que a inteligência é uma grande bola, como se fosse uma pizza, e quais são as fatias de pizza que eu vou ter. Né? Então, ele, por exemplo, dizia que existiam 10 funções básicas, como, por exemplo, capacidade de discriminação tátil, habilidade de escuta, de discriminar peso. Aqui, a habilidade de escuta não é a habilidade de escutar, de ser empático, né? É a percepção auditiva, o quanto eu consigo ser bom em escutar sons. Coisas que, para nós, hoje em dia, parecem até estranhas, né? Se eu for perguntar para Ana Clara assim, Ana Clara, como é que é a tua capacidade de discriminação tátil? Tu consegue discriminar bem pesos? Se eu te der aí um peso em cada mão, tu sabe me dizer se é 1.000 gramas, 700 gramas ou o quê, né? A Ana Clara vai rir de mim, óbvio que não, né? Mas para o mundo atual, essa habilidade de discriminar pesos é completamente irrelevante, né? Tu pega lá uma balança, pesa e pronto. Agora, na época do Cattell, em 1900, isso parecia bastante relevante, né? Era uma função que era necessária ali, discriminação, habilidade de escuta, né? Percepção aditiva. Então, essas habilidades que ele pensou eram habilidades que eram úteis na época e que também era o que a psicologia sabia sobre processos, né? Lembram que a gente começou lá com sensação e percepção, então era o que se sabia na época. E aí ele desenvolveu o primeiro instrumento psicométrico para avaliar diferenças individuais. Diferenças individuais é como é que eu me saio, como é que a Sandra se sai, como é que o Felipe se sai, como é que a Ana se sai. E foi o primeiro instrumento a receber a denominação teste mental, né, que foi usada durante muito tempo, a denominação teste mental, inclusive para aqueles instrumentos que não eram tão positivos, né? Dessa primeira teoria desenvolvida pelo Cattell para hoje, a gente passou por várias etapas, né, de definição de quais são os fatores que compõem a inteligência. Então, dentro das teorias psicométricas, a gente tem essas 4 principais aqui, que a gente vai ver, que é a teoria dos 2 fatores, ou fator G, teoria dos fatores múltiplos, teorias hierárquicas e as teorias das inteligências múltiplas. Todas elas têm uma base psicométrica. O que é uma base psicométrica? Elas definem inteligência a partir do que instrumentos de inteligência podem medir. Tá? Então, as teorias psicométricas, elas estão baseadas numa análise estatística dos fatores que compõem a inteligência. E essas 4 teorias aqui, elas se diferem em relação ao entendimento de quais são os elementos que compõem a inteligência. Né? Então, aqui já está meio claro, né? Aqui eu entendo que tem 2 fatores, aqui eu entendo que tem vários, aqui eu entendo que tem fatores hierárquicos, e aqui eu entendo que tem múltiplos fatores. Mas todas elas têm uma base mais psicométrica. Tranquilo até aqui? Sim. A Ana Clara está assistindo a aula tão concentrada que ela está paradinha, assim. Eu vou estar olhando se tu está aí mesmo, se tu congelou. Então, a teoria dos 2 fatores, que é a primeira, né? Ou chamada fator G, ela foi proposta pelo Binet e pelo Spearman em 1900. Né? Então, o Binet era um psicólogo francês que estudava as funções intelectuais complexas. Foi ele que fez o primeiro teste infantil de inteligência, chamada Escala de Inteligência Binet-Simon. E foi ele que popularizou o termo idade mental, que também quem é mais velho lembra, né? Que a gente dizia assim, ai, fulaninho tem 10 anos, mas idade mental de 6. Né? Que a gente queria dizer que ele funcionava como uma criança de 6. No entanto, era muito pejorativo, né? Era um termo extremamente negativo, assim. E aí ele tinha que tomar Tegretol, se vocês lembram, Sandra, não sei se você lembra. Tinha que tomar o Tegretol, por causa que ele funcionava que nem uma criança de 6. Então, quase tudo, quando a gente não entendia muito bem, caía
deficiência intelectual, né, que nem era deficiência intelectual na época, né, deficiente mental que se usava o termo na época, e aí se dizia qual a idade mental daquela pessoa. E o Spearman, que era um estatístico, né, que vocês vão ver depois da estatística as correlações de Spearman, né, que é um estatístico que acabou por fazer as análises propriamente ditas, né, das escalas que o Simon e o Binet estavam desenvolvendo. Então, a principal contribuição deles foi a introdução de um conceito de inteligência geral, chamado fator G. E como é que é a história desse fator G, né? As primeiras análises, o que eles faziam? Eles pegavam tudo que eles achavam que era inteligência, faziam as perguntas para as pessoas e depois faziam uma análise estatística para ver como que essas perguntas se separavam, em quantos grupos essas perguntas se separavam. E aí, quando eles montaram o primeiro teste, né, de inteligência, eles fizeram algumas perguntas que eram chamadas verbais, que até hoje a gente tem, que são perguntas de conhecimento declarativo, basicamente, e fizeram também algumas perguntas de raciocínio abstrato, em que não era tão necessária a parte verbal. E aí fizeram as análises de fatoriais, né, para ver como que essas perguntas se separavam. E elas se separaram em 2 grupos, perguntas verbais e perguntas não verbais. Acontece que quando eles foram olhar, pensem na inteligência como uma bola, assim. Quando eles foram olhar as análises, eles viram que a parte não verbal, ela era uma bolona grande dentro dessa bola. E a parte verbal era uma bolinha pequenininha. Ou seja, do que eu entendo como total de inteligência, a parte não verbal explicava mais, né? E aí eles pensaram assim, bom, para que eu vou aplicar também uma parte verbal se eu já tenho evidência de que a parte não verbal ela é praticamente idêntica ao todo, né? A parte verbal explica bem pouquinho disso. Por isso que essa teoria, ela se chama 2 fatores ou fator G, porque no início eram 2 fatores, um verbal e um não verbal. No entanto, como eles viram que o fator não verbal explicava a maior parte da inteligência, eles criaram essa ideia de um fator geral, na ideia de que então eu tenho um fator G que explica a maior parte da minha inteligência. E é mais ou menos isso aqui, ó. Se vocês olharem para essa figura, pensem que existe um fator geral de inteligência, que até podem ter outros fatorzinhos, no entanto, existe um tipo de raciocínio que explica a maior parte da inteligência. Então, essas análises foram feitas lá em 1904, né? E aí eles viram que esse fator não verbal explicava 70% da variância do instrumento de inteligência. Tá? Então, ainda hoje, a gente tem vários instrumentos que são baseados no fator G de inteligência, né? Então, as matrizes progressivas coloridas de Raven, por exemplo, elas são um instrumento que vocês vão aprender, em que até eu trouxe depois uma coisa parecida, não as matrizes, porque eu não posso projetar elas, mas um outro instrumento que tem um subteste parecido. Mas vocês já devem ter visto, porque até às vezes no Facebook aparecem tarefas como essa para fazer, em que tu tem uma figura com um pedaço faltando, e daí tu tem as alternativas ali para completar aquela figura. E isso vai ganhando complexidade, que depois não é um pedaço faltando da figura, mas uma sequência lógica, tipo, tem um tracinho para lá, para baixo, daí em branco, qual é o tracinho, para qual lado o tracinho vai estar depois, né? Então, essa era a habilidade que foi identificada como sendo esse fator de raciocínio abstrato, né, que representa a maior parte da variância da inteligência. Então, baseado nessa teoria, vocês têm todos os instrumentos de raciocínio abstrato, dos quais se deriva, né, um valor de QI. Mas aí vocês já sabem que são instrumentos que estão avaliando a inteligência a partir de uma única dimensão, que é raciocínio abstrato. Tá? Bom, aí vieram, né, obviamente, alguns pesquisadores, como Thurston, e disseram que não, né? Não é possível que a nossa inteligência seja medida por apenas um fator, que é o raciocínio abstrato.
Então, o Thurston propôs a decomposição da inteligência em vários fatores, que ele chamou habilidades mentais primárias. E aí ele disse que esses fatores eram compreensão verbal, fluência verbal, habilidade numérica, habilidade de raciocínio espacial, memória associativa, velocidade perceptual, indução ou raciocínio geral. E o que é a diferença? Para a teoria dos fatores múltiplos, tu não vai ter um score geral de inteligência. Tu vai ter o score para cada fator, mas tu não tem um total, tu não tem um geral. Então, eu vou ter o meu QI de compreensão verbal, o meu QI de habilidade numérica, o meu QI espacial, etc. Qual era a limitação? Né? Um excesso de fatores. Imagina o tamanho de um instrumento que eu tenho que ter para mensurar cada um desses possíveis fatores que compõem a minha inteligência. E aí vieram, então, os caras que disseram que, na verdade, a gente poderia combinar as teorias do Spearman e do Thurston em uma terceira teoria de inteligência, que é a teoria hierárquica. O que eles disseram? Não vamos negar que a inteligência é composta por múltiplas habilidades, então habilidade A, B, C, D, etc. No entanto, essas habilidades podem se agrupar, principalmente em dois grandes fatores, verbal e não verbal. E ainda, se eu combinar esses dois, eu posso sim chegar num fator geral de inteligência e ter um valor. A Sandra tem um QI 115, a Ana tem um QI 160, a Ana é super gênio, né? Ela está lá 3 desvios padrão acima da média da população. Ela pode frequentar uma classe para superdotados, né? Então, a teoria hierárquica de inteligência, ela mantém a ideia de que existem múltiplas habilidades que compõem a nossa inteligência. No entanto, ela incorpora os elementos do fator G, de que essas habilidades podem ser agrupadas em fatores verbais e não verbais, e pode sim ser derivado um fator geral de inteligência. Essa teoria hierárquica, então, desde então, ela tem sido bastante utilizada, né? E o Raymond Cattell, que ele era um aluno de doutorado do Spearman, pegou esses dois fatores aqui, ó, do meio, o fator 1 e o fator 2, que a gente pode nomear eles como verbal e não verbal, e começou a estudar um pouco mais aprofundadamente eles. E aí ele veio com as noções que vocês já devem ter escutado de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Então, ele diz que a nossa inteligência fluida, que é essa habilidade não verbal, seriam habilidades que não requerem conhecimento prévio. É como elas seriam mais livres da cultura. Por exemplo, se eu pego cubinhos e faço vocês reproduzirem uma imagem desses cubinhos, a princípio eu não preciso nunca ter tido conhecimento sobre cubos para conseguir fazer isso, né? Ninguém precisa ter me ensinado. Enquanto que a inteligência cristalizada seriam aquelas tarefas verbais que são mais substancialmente influenciadas pela cultura, como aquelas perguntas: quem foi Pedro Álvares Cabral, né? Qual é a cor da esmeralda, etc. Então, no exemplo de tarefa de inteligência, que nem eu falei para vocês, a gente teria de inteligência fluida, ou seja, não verbal, a gente teria essas tarefas de raciocínio abstrato, que faziam parte já daqueles instrumentos desenvolvidos no fator geral de inteligência. Então, aqui eu tenho uma sequência, né, de imagens, e eu tenho que escolher qual é que está completando aquela imagem. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem aqui um artigo, acho que até coloquei ali para vocês no Moodle, em que é um artigo de 2002 que fala um pouquinho sobre esse raciocínio analógico, que é a questão de inteligência fluida. E de inteligência cristalizada, eu tenho tarefas como, por exemplo, essa aqui, que é do semelhanças, né, das escalas Wechsler, que é o que essas duas coisas têm em comum, a maçã e a laranja. O que vocês acham que elas têm em comum? O que maçã e laranja têm em comum? São frutas? São frutas, muito bem, Sandra. Você chegou no nível mais alto de resposta. Me diz assim, ó, faz de conta, Sandra, que tu não consegue pensar que elas são frutas. O que tu diria que elas têm em comum? Redondas. São redondas.
Dá para comer seria o próximo nível, tá? Daí são redondas seria o outro nível. E a gente poderia chegar ainda num mais básico, né? Elas têm cor vermelha ou alguma coisa assim, ou são alaranjadas, ou alguma coisa assim mais simplificada ainda. E a gente ainda teria aqueles que diriam não sei, né? Ou fica na geladeira, ou a minha mãe compra no super, né? Coisas que são bem aleatórias. Então, quando a gente está fazendo a classificação dessas respostas, a gente vai exatamente nesse nível, que se vocês pensarem, acompanha aqueles níveis lá da definição de inteligência, de capacidade de manipular, né, conhecimentos de forma abstrata e de interagir com esse conhecimento de uma forma não completamente passiva, né? Tem várias outras tarefas, né? Essa aqui é só um exemplo, mas é esse tipo de raciocínio que se avalia. Tá? Bom, essas teorias, então, hierárquicas, vários pesquisadores vieram depois tentando definir daí quais são essas habilidades aqui, né? Então, tá, ok, tem esse aqui, inteligência fluida e cristalizada, já chegamos nesse consenso, mas quais são essas habilidadezinhas aqui que estão aqui? Né? E aí tem um sem número de instrumentos, de autores que vão dizer quais são as habilidades. Então, esse debate, né, de será que tem um fator de inteligência geral ou será que somos múltiplas habilidades, ele se seguiu por muitos anos. Durante algumas décadas ali, mais ou menos desde 1970 e poucos até o início dos anos 2000, essas teorias hierárquicas elas eram muito vigentes com os instrumentos com score de QI total e múltiplas habilidades sendo avaliadas. Mas aí a gente vem numa era, né, com o Gardner, que vocês devem conhecer, das inteligências múltiplas, em que ele retoma aquele modelo dos fatores múltiplos, dizendo que é impossível que a gente consiga ter uma noção precisa da inteligência de alguém a partir do somatório de habilidades, porque nós temos habilidades muito discrepantes. E ele vem com uma crítica forte aos instrumentos de inteligência, de que eles não avaliam, na verdade, mesmo inteligência fluida e cristalizada, não avaliam o que é realmente necessário para a capacidade de resolver problemas de forma criativa na nossa vida real. Então, o Gardner ele vem propor que a inteligência ela vai ser formada por múltiplas habilidades. No entanto, ele vem na ideia dos fatores múltiplos, dizendo que elas não podem ser unificadas num fator geral, e de que apenas parte desses fatores consegue efetivamente ser acessado pelos instrumentos de inteligência. Então, por exemplo, ele vai dizer, ok, o fator lógico-matemático a gente consegue medir, o fator visoespacial a gente consegue medir, o fator verbal e linguístico a gente consegue medir nesses instrumentos que vocês estão propondo aí. No entanto, a gente tem fatores musicais, interpessoais, intrapessoais, naturalísticos e corporal-sinestésicos, que nenhum dos instrumentos de inteligência atual dá conta de mensurar. Então, quando a gente está falando que a gente está medindo um fator G, o Gardner vai dizer, vocês estão achando que estão medindo um fator G, mas, na verdade, vocês estão medindo só 3 fatores aqui, né? Só essas 3 habilidades estão sendo contempladas nos instrumentos de inteligência. E aí, a gente tem que ser muito crítico em relação a qual vai ser a nossa interpretação, se a gente está reduzindo a mensuração da inteligência a 3 fatores exclusivamente. Então, o Gardner vem com toda a proposta das inteligências múltiplas, né? Muito divulgado na educação, revolucionou os currículos pedagógicos, né? A forma como a gente entende a educação, porque efetivamente antes os currículos eram centrados nisso aqui. Tinha um pouquinho de educação física, tinha uma aula de música, mas isso aqui não era incorporado como habilidade a ser trabalhada e desenvolvida, era tipo assim, né? Para não ficar parado, tu fica ali, mas não que eu entendesse que essa habilidade
ela era uma peça fundamental também para a capacidade do indivíduo depois de solucionar problemas. Diga, Samara. Prof, eu discordo um pouco, assim, de que essa teoria do Gardner seja usada na educação, pelo menos no Brasil, né? A escola pública não é, né? É bastante ensinada, né? Pelo menos é ensinada em vários momentos dentro dos cursos, assim, é claro que a aplicabilidade dela é menor, assim, mas a gente já vê, pelo menos hoje em dia, mais escolas com as chamadas matrizes intrapessoais, interpessoais, né, um pouco mais de ênfase, muito, às vezes, mais nas privadas do que nas públicas, né, mas, teoricamente, é para ser mais utilizado, né, ele, pelo menos, se popularizou muito dentro da área da educação, né, mas eu concordo que a limitação de aplicabilidade real ainda é grande, né? A nossa escola ela ainda dá uma ênfase prioritária às habilidades lógico-matemáticas e verbais linguísticas, né? Prof, e qual seria o modelo de ensino que utiliza essa teoria dele? O modelo de ensino é uma... Então, a ideia... Como é que eu vou explicar? A ideia é que tu pense que quando tu está educando ou quando tu está formando indivíduos, tu tem que desenvolver todas as habilidades, né? Não apenas aquelas lógico-matemáticas e verbais linguísticas. Então, a oportunidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A escola da minha filha tem uma matriz intrapessoal e interpessoal bem importante. Eles trabalham com um projeto que se chama O Líder em Mim. Não sei se vocês conhecem. Alguém já ouviu falar? Vou trazer um dia, não está aqui, que está com ela, mas o Líder em Mim é uma proposta que eles trabalham desde a pré-escola, em que se desenvolvem habilidades socioemocionais necessárias para a interação social e para o autoconhecimento. Então, tem, por exemplo, lá, uma das coisas pensamento ganha-ganha. Daí eles fazem todo um trabalho sobre pensamento ganha-ganha, que é pensar que se o outro está ganhando, eu também estou ganhando, que é um desenvolvimento de empatia, né? Daí a psicóloga e as professoras participam das atividades. Agora que ela está no 5º ano, vai rotando qual é a disciplina que está trabalhando com o Líder em Mim no momento. Então, às vezes é a prof de inglês, às vezes é a de geografia, ou de história, né? E aí esse livro ele vai crescendo em complexidade. Então, o primeiro eram habilidades mais simples, assim, perceber o sentimento do outro, etc. Agora já são habilidades bem mais complexas, né? De empatia, de autoconhecimento. Então, tem atividades que eles têm que fazer, diga quais são as coisas que você faz para ajudar você a ser uma pessoa melhor, né? Eu vou trazer um dia para vocês que é mais complexo, assim, às vezes explicando não fica tão claro. Esse Líder em Mim, por exemplo, ele é trabalhado como uma matriz, como parte regular das aulas. Toda semana ela tem algum período em que isso é trabalhado, rotando com o professor. E aí, na avaliação das crianças, é por conceito, então desempenho excelente, muito bom, etc. E eles têm um sistema de avaliação da matriz socioemocional, que tem uma série de itens que são avaliados ali. Se tu tirou nota 10 na prova, por exemplo, nota 10 na escola, mas a matriz socioemocional ela está com habilidades a serem desenvolvidos, tu não vai ter desempenho excelente. Ou seja, para ser um bom aluno não é suficiente tu tirar nota 10. Tu tem que também ter desenvolvido as tuas habilidades socioemocionais ou te empenhado para desenvolver, né? Crianças que têm mais dificuldade, mas se empenham para desenvolver, elas são consideradas. Então, essa é uma forma integrada em que as habilidades lógico-matemáticas e verbais linguísticas, elas não são avaliadas separadamente das habilidades socioemocionais, né? Minha dúvida é qual seria, tipo, o nome do modelo de ensino que utiliza essas coisas, sabe? Bom, não tem. Tu pode dizer que os modelos construtivistas, eles trabalham um pouco mais nessa linha, mas não tem um modelo de ensino Sim, porque eu sei que tem um chamado humanista, assim. né? E eu percebi que esse já era outro, eu queria saber o modelo para ir atrás.
Não, tu não vai ter, assim, porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre tu tem a Waldorf, que trabalha num modelo pedagógico mais nessa linha, né, que trabalha muito com a inteligência naturalística e musical, por exemplo. Tu tem a Lumiar, que trabalha muito na base intrapessoal e interpessoal também. O Monteiro, que tenta fazer essa integração também, né? A Giovana tem a experiência do Monteiro, né? O Monteiro, ele tenta seguir esse modelo mais integrado também, em que a parte verbal, linguística e lógico-matemática ela não é colocada acima ou como mais importante do que outras habilidades. A Projeto, né, que trabalha bastante com a parte intrapessoal e interpessoal. Não conheço todas, né, mas... Sobre esses modos de ensino, porque eu percebi que eram diferentes, né? Uhum. Mesmo sem ter esse conhecimento da aula, eu percebi que tinham tipo valores da escola que na verdade Sim. é o que eles, né? Muito obrigada. Eu tenho algumas experiências, assim, que a gente já pode trocar em algum momento. Eu tenho as experiências por muitas crianças que eu atendo no consultório, que são de muitas escolas diferentes, né? Então, a gente acaba percebendo no contato que tem que fazer com a escola, que às vezes o nome do modelo pedagógico ele é o mesmo, mas a forma como ele é implementado contempla mais ou menos, né, essa integração. E também depende, claro, né, muito daquela coordenação pedagógica que está vigente naquele momento na escola, né? Eu, como fui aluna de escolas com modelos pedagógicos extremos, eu diria, potencialmente extremos na sua proposta, né? Eu acho que faz bastante diferença, né? Se eu fui aluna, não sei se alguém mais foi aluna do Leonardo da Vinci, né? Onde habilidades verbais, linguísticas e lógico-matemáticas elas são prioritárias a qualquer coisa, quase que prioritárias à tua própria sobrevivência. Mas também fui aluna de outras escolas, estudei em outras escolas em que, na hora de escolher a escola para minha filha, por exemplo, eu claramente não escolhi, né, o Leonardo, não porque eu não acho que é uma boa escola, mas porque conhecendo a minha filha do jeito que ela é, eu entendo, né, que os principais áreas de potencialidade dela são muito mais intrapessoais, naturalísticas e corporais sinestésicas do que certamente lógico-matemática. Então, botar ela no Leonardo, ela ia sofrer a vida inteira sendo avaliada por uma habilidade que não é aquela área em que ela tem mais potencial, né? A questão do Leonardo, eu percebi que era esse modelo, porque eu fiz cursinho no Unificado, né? Sim. Então, tu já associa, né? Claro. Ana Paula. Tu mencionou Monteiro, prof. Eu fiz o Jardim de Infância e o ensino fundamental lá, e é exatamente isso. Meus pais sempre falam que eles acharam Monteiro ótimo para essa base assim bem ampla. Depois acabou que o ensino estava meio atrasado, daí eu mudei de escola. Mas para esses anos iniciais, eles a formação, né? A parte formativa. Uhum. Então, aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu fiz o ensino fundamental numa escola que tinha uma base pedagógica bem mais ampla, assim, que incluía muitas habilidades que foram super bem desenvolvidas, mas aí depois do ensino médio eu fui para o Leonardo, considerando que, enfim, né, em termos de formação, eu já estava mais formada e precisava de uma base para dar uma corrida atrás do conteúdo, né? E daí isso, aos poucos, por outro lado, eu já atendi crianças do Leonardo, que era a escola perfeita para crianças, simplesmente era a escola perfeita. Tudo que o meu pacientezinho amava na vida era pegar milhares de contas e fazer um monte de conta, e fazer programação, e ir para casa e fazer projetos de ciência. Aquilo era o que ele amava. Se botasse ele para fazer estimulação dessas outras áreas aqui, tanto ele estava na terapia, estimular um pouco a parte intrapessoal e interpessoal, mas não tinha nada de naturalístico, nada de musical, enfim. Era uma mãe super preocupada com isso. Tinha dado para ele também uma base na pré-escola, uma base mais ampla, mas depois tinha se dado conta de que, bom, essa é uma criança em que a área de potencialidade dela era super lógico-matemática, né? Ele certamente vai seguir nessa linha. E aí também encontrar aquilo que vai
trazer, né, mais adaptação para aquela pessoa. Então, às vezes os pais brincam, né, e eu brinco da minha própria experiência, porque nós éramos 3 filhos e teve um momento da nossa vida que cada um de nós estudava em um colégio diferente, porque meus pais tinham essa visão de que cada um precisava de uma coisa diferente no seu desenvolvimento. Então, nem uma escola, todas as escolas, ou a maior parte das escolas, são boas em alguma coisa, e é uma questão da gente encontrar qual vai ser a escola que vai atender melhor a nossa demanda, a área de potencial que a gente precisa desenvolver naquela criança, né? E o que vai trazer menos sofrimento para ela, né? No sentido de ela ser muito avaliada por habilidades que não são a maior fortaleza dela, né? Samara? Tá com Eu uma acho que para te ver que isso tem uma grande relação com a cultura ou vice-versa. Sim. Sonhos até então mais valorizadas eram que utilizavam matemática, as Claro. lógicas, né, medicina, coisas assim, né, engenharia. Agora que essa questão das humanidades está um pouco mais sendo desconstruída, né? Agora, bem recentemente, né? A gente passou. Agora, depois da pós-pandemia, a gente vai ter mais movimento ainda, né? Das humanidades, enfim. Mas da própria. Ainda tem, né? Muita gente ainda tem alta demanda no consultório tanto de adultos que não encaminharam suas vidas porque não eram áreas em que eram valorizadas, quanto de adolescentes que se sentem pressionados a fazer uma opção, né? Mas isso que a gente fala em termos de inteligência múltipla também diz respeito a como a gente interage com as pessoas, né? Às vezes a gente, assim, aquela criança, por exemplo, não foi tão bem em matemática, ou tem mais, precisa mais de apoio para matemática, e daí a gente diz assim, tu não é inteligente, né? Ou a gente pensa, a gente não diz, mas a gente pensa, mas é uma criança que tem uma super habilidade, né? Tem uma menina que eu atendo que ela tem uma habilidade naturalística, assim, ela é simplesmente incrível com a natureza. Ela tem um dom de cuidar dos animais, das plantas, de observar a natureza, etc. E se tu não valoriza aquilo como também sendo uma área de inteligência, a forma como tu te relaciona com ela pode ser muito enviesada. Então, para além de o que a escola oferece, também é o que a gente valoriza enquanto aprendizado, enquanto conhecimento e enquanto valor das habilidades que aquela pessoa tem. Né? Não só com as crianças, mas também com os adultos, né? O quanto a gente valoriza na nossa interação com os outros as diferentes habilidades. O mesmo também vale para, às vezes, a gente espera, né? Enquanto psicólogos, às vezes a gente espera mais ainda que todas as habilidades dos indivíduos interpessoais e intrapessoais estejam no mesmo nível, assim, né? Que todos sejamos psicólogos natos. E esses dias ainda estava atendendo um casal, assim, dos pais. E a mãe estava falando assim, porque ele não tem essa habilidade. Cada um vai desenvolvendo a sua, então a gente vai trabalhar para desenvolver, mas a gente também esperar que, assim como a gente não vai esperar que todo mundo tenha uma super habilidade lógica matemática, também não vamos esperar que todo mundo tenha uma super habilidade intrapessoal e interpessoal, né? São pontos a desenvolver. Diga, Samara. E outra questão também que aconteceu comigo esses tempos, que a minha família mora em uma cidade e eu moro em outra. Uhum. Eu moro em Gravataí, é perto, mas é longe. E eu tenho uma sobrinha de 1 ano e uns 4 meses. O que ela mais gosta é de desenhar, e tá sempre desenhando. E tu pode tirar o que for dela, se tirar o caderno e o lápis, ela chora, sabe? Uhum. Sempre com canetinha, com lápis, e parece que ela tem uma boa coordenação. Ela se esforça, não sei como ela aprendeu. Não, Minha irmã o próprio dizendo que ela tá talento, né? sempre riscando, não pode tirar o lápis dela. Eu falei, é isso aí, ela é uma artista, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar. A gente tem que incentivar, porque isso já é uma coisa dela, né? Uhum. E usar essas habilidades para ampliar. Então, por exemplo, daqui a pouco, quando ela for aprender alguma coisa verbal ou mesmo lógico-matemática, ela vai usar o desenho para fazer os estudos dela, ela vai transformar em desenho aquele conhecimento para facilitar com que ela amplie, né, essa rede dela. Então, o Gardner vem aí, né? Aqui tem um videozinho que eu deixei, depois vocês podem assistir, um vídeo sobre o Gardner e a história das inteligências múltiplas, é bem legal.
E aí ele vem com toda essa proposta, então, né? Que é uma proposta bastante atual, né? Então, o Harvard começa lá, né? O Gardner começa em Harvard, lá em 79, né? Em um projeto que se chamava Projeto Zero, né? E ele era um desses responsáveis, então, para estudar o desenvolvimento e as habilidades dos indivíduos. Foi a primeira divulgação científica, então, que questionou um pouco daquele modelo tradicional de quais são os fatores que compõem a inteligência. E a primeira proposta, então, dele incluía, né, linguística, musical, matemática lógica, sinestésica corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalística e a existencial. E ele vai dizer, então, que a inteligência ela é muito plural, existem muito mais do que duas inteligências, como a teoria dos dois fatores propunham, né? E ele vai trazer uma coisa bem difícil para nós, né? Que a inteligência não pode ser medida na sua totalidade. A gente pode medir partes da inteligência, mas a totalidade dela é muito difícil. Então, eu posso dizer assim, a Sandra tem uma habilidade verbal linguística parecida com a de outras pessoas da mesma idade, da mesma cultura que a Sandra está. Mas vai ser muito difícil de eu dizer assim, a Sandra é ou não é inteligente. Ele é bastante contra essa rotulação, né, dicotômica de uma pessoa ser ou não ser inteligente. E aí ele vai mostrar isso no estudo que com várias pessoas portadoras de síndromes e lesões cerebrais que tradicionalmente se saíam muito mal nos testes de QI. Então, por exemplo, os autistas que têm muita dificuldade na comunicação, mas podem ter bastante facilidade de lidar com números pela própria representação mental imagística que eles utilizam, né? As pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que têm o oposto, têm muita dificuldade de lidar com números, no entanto, são excelentes na inteligência interpessoal, né? Tem uma boa comunicação dos sentimentos, do afeto, tem essa parte em potencial. Então, ele vai trabalhar com essa ideia de áreas de potencialidade e áreas a serem desenvolvidas, ao invés de com a noção de alguém é ou não é inteligente, né? Então, o que são essas habilidades que ele propõe? A primeira é a inteligência verbal linguística, que é a habilidade do uso da linguagem, então, para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias, né? Além de lidar na forma escrita ou falada com a linguagem de forma mais criativa e integrada. Ele vai dizer que essa é uma inteligência alta comum nas pessoas que são políticos, jornalistas, poetas, escritores, né? Que tem essa área de inteligência como mais desenvolvida. A inteligência musical, então, que é a habilidade para apreciar, compor ou reproduzir peças musicais, e que está ligada à habilidade de reconhecer as diferenças sutis entre uma nota e outra, né? No caso, não sei vocês, mas é uma habilidade que eu tenho negativa, não tenho zero, eu tenho negativa, eu sou incapaz de conseguir reproduzir, nem se fala, mas mesmo de diferenças sutis, até nos programas mais simples, que nem The Voice ali, por exemplo, para mim todo mundo canta maravilhosamente bem, né? Não consigo distinguir nada. É uma inteligência, e aí ele vai falar isso, que algumas dessas áreas de inteligência, elas já podem ser observadas em crianças, enquanto que outras a gente precisa esperar uma pré-adolescência para que as áreas cerebrais responsáveis por aquela maturação, elas estejam prontas, né, para exibir aquela habilidade. Ela é uma inteligência já percebida em crianças, e mesmo pessoas surdas, elas exibem essa capacidade, né, através da percepção do timbre dos sons e da capacidade de reproduzir esses sons através de gestos corporais. A inteligência lógico-matemática, então, já vou te dar a palavra, Samara, que reproduzem, diz respeito, então, ao gosto por padrões, cálculo, ordem e sistematização, né? Então, a facilidade de resolver problemas através do pensamento lógico, do lidar com os números de forma criativa, que é muito comum em engenheiros, matemáticas e nos cientistas. Diga, Samara. Não? Apareceu a mãozinha aqui. Eu assisti o filme do Ray Charles Ah, sim, aham. e isso fica muito nítido a relação do Muito. corpo, né? Muito legal. E eu teve uma aluna, não sei se eu comentei com vocês em algum momento, que ela fez o doutorado dela com crianças ouvintes, filhas de pais surdos. E aí era bem interessante também a relação dessas crianças com a música, né? O quanto
alguns pais, por exemplo, olha só que interessante, a gente pensa assim, a criança surda, ela vai viver num ambiente sem som. No entanto, como os pais não escutam, os sons altos não incomodam eles. Então, a criança, por exemplo, botava desenho animado, uma das crianças que eu lembro bem, ela botava desenho animado no volume, sei lá, 45 da televisão. E ninguém dizia para ela baixar o volume. Então, ela também fazia isso com música e com todos os sons, né? E aí foi percebido que ela imitava esses sons no gestual dela, a intensidade daqueles sons gestual. E aí os pais começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha, por causa que ela fazia movimentos, imagina, a TV tá gritando, tu também tá, né? Assim, aí eles começaram na sutileza do gestual da criança a perceber, e aí eles pediram para uma pessoa ouvinte dizer qual era a numeração do volume da televisão ou do som ali que ela estivesse escutando música que era adequado. E aí, pela numeração da grade ali, eles começaram a ajustar isso pela percepção gestual de como a criança estava se movimentando. Então, uma sutileza assim, de associação entre o timbre e o corporal, né? Que tem a ver aqui também, ó, que é a inteligência corporal sinestésica, então, que permite aos indivíduos usarem o seu corpo, né, no total ou parcialmente de forma especializada. Habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso da parte do corpo, né? Comunicar ideias através do corpo, como atletas, atores e mímicos. Né? A inteligência espacial, então, que é a capacidade de perceber o mundo visual e espacial de forma precisa, que vai nos possibilitar criar com o espaço e perceber as transformações que o espaço sofre, né? Inteligência de artistas plásticos, navegadores, pilotos e arquitetos. Também na professora de vocês aparece com score 0, basicamente, né? Ainda bem que tem GPS, eu digo, não sei como as pessoas antigamente conseguiam se mover no mundo sem um GPS. É a inteligência interpessoal, então, que é a capacidade que a gente, né, na psicologia, vai trabalhar muito de interagir com as outras pessoas, entender e interpretar o comportamento, então, muito relacionado às nossas habilidades de cognição social, que a gente viu, resolver problemas interpessoais e solucionar conflitos, então, comum em líderes, terapeutas, políticos, religiosos, professores, vendedores, que são ótimos na inteligência, ou não, né, quando eles conseguem ser péssimos vendedores, né? Saber identificar expectativas, desejos e as motivações das outras pessoas, sendo sensíveis às necessidades de cada um, que caminha muito junto com a inteligência intrapessoal, né? Que é a nossa compreensão de nós mesmos, o nosso autoconhecimento e autoestima para orientar o nosso próprio comportamento. Também a nossa capacidade de manter o autocontrole, né? De inibir os nossos impulsos instintivos. A inteligência naturalística, então, que foi adicionada mais recentemente à lista de inteligências múltiplas, que é a capacidade de identificar e classificar os padrões da natureza, né? Muito presente nos envolvidos em causas ecológicas, como ambientalistas, espiritualistas e artistas. Diga, mãozinha levantada, não consigo ver aqui. É a Samara, prof. Oi. Eu vi uma vez, assim, vou falar uma coisa bem leiga, tá? Eu vi um teste de personalidade que eu acho que era MBTI, atribuía muito a personalidade a isso, aos diplomatas, tipo de personalidade lógica, tipo de personalidade, sabe? Tá. Teve muita essa ligação. Tem algo a ver? Tem um pouco a ver. A Giovana pode falar até um pouquinho mais sobre isso, mas alguns instrumentos de personalidade, eles também trabalham com fatores, assim como a gente entende que a inteligência é formada por fatores, a personalidade também é dividida em fatores, né? E alguns desses fatores, eles se sobrepõem, eles são muito parecidos na definição. Não é a mesma coisa no sentido de que quando a gente fala de inteligência, a gente pensa que é uma habilidade que está na média da população e que tu pode estar abaixo ou acima da média da população. Quando tu fala de personalidade, geralmente tu está comparando tu contigo mesmo mais, né? Embora também alguns instrumentos tenham as normas populacionais e tudo. A característica de personalidade
ela vem, como é que eu vou te explicar? Ela vem, às vezes, com a inteligência como também uma característica dessa personalidade, né? Os teus traços, as tuas habilidades, elas também acabam fazendo parte da tua personalidade. Não é exatamente a mesma coisa, mas alguns dos fatores acabam se sobrepondo. Giovana, tu quer explicar um pouquinho do teu instrumento? Que eu acho que é um exemplo, né? Em que algumas habilidades são incorporadas como características de personalidade. Sim, eu posso falar um pouquinho. Eu tô no meu mestrado, tô buscando evidências de validade de um instrumento de personalidade que é composto por 7 fatores. E 4 são fatores mais herdados, assim, né? E 3 são mais, também podem ser herdados, mas são mais aprendidos. E um deles, ele vai sobrepor um pouco com isso que a gente está falando, como a Adriane falou, né? Não é a mesma coisa que a inteligência, né? Mas as pessoas que vão, por exemplo, vão fazer um teste tradicional de QI, que ele vai dar mais alto, provavelmente vão ter mais alto o traço nesse instrumento que eu estou trabalhando, que é o TCI, Inventário de Temperamento e Caráter, o traço do autodirecionamento. O que é o autodirecionamento? É a característica da pessoa que consegue fazer planejamento da sua vida, organizar a sua vida e de forma a cumprir isso. Então, quanto melhor ela faz isso, quanto mais ela apresenta essa característica, mais autodirecionada ela é dentro dessa teoria. Isso com certeza vai estar correlacionado a vários tipos de inteligência que a gente viu aqui. Né? Não sei, Adri, se era por aí que tu queria que eu falasse. Isso aí, E tem um outro fator de personalidade que ele mede, que é a autotranscendência, que, por exemplo, estaria correlacionado com esse fator que a Adri está mostrando aqui de inteligência espiritual. Mas não é a mesma coisa. Eu queria saber se tem alguma forma de eu acompanhar essa pesquisa. Me interessa muito por esse assunto. Samara, eu não sei se eu consigo entender, tá falhando bastante quando tu fala, tu tem interesse de acompanhar essa pesquisa? Uhum. Claro, Samara, me manda, eu vou te mandar ali meu WhatsApp, para quem quiser me pede também, vou te mandar agora aqui, me manda um WhatsApp que daí a gente conversa mais, tá? Obrigada. Nada, eu que agradeço. É bem interessante a pesquisa da Giovana. Eu não sei, talvez alguns de vocês tenham sido participantes, não sei se a gente chegou a divulgar aqui ou não, Giovana. Não chega, eu falei e coloquei no chat, mas não sei se alguém participou. Porque a Giovana precisou de voluntários de todo o Brasil, então estava bem divulgado no Face dela, no meu, do grupo de pesquisa, talvez alguns de vocês tenham chegado a responder. E a inteligência espiritual, então, que é uma nova inteligência, né, que está sendo adicionada à lista, estudada mais recentemente pelo Gardner, que se refere à preocupação e formulação de perguntas sobre a vida, a morte, o universo, né, que naquela pirâmide das necessidades do Maslow, né, aquela ideia de que eu vou chegar a um momento de autoatualização, em que eu vou ter questões mais filosóficas sobre a existência e o universo, que é uma inteligência, então, comum dos líderes religiosos, espirituais, etc. E, embora essa teoria ela tenha sido desenvolvida com o objetivo de ampliar as noções psicológicas de inteligência, que nem eu falei no início, né, a maior contribuição dela acabou sendo para a educação, para o desenvolvimento das políticas educacionais, que nem a Samara disse, né, a gente pode questionar o quanto elas conseguem ser implementadas, mas é fato, assim, que a maior parte das políticas educacionais, hoje em dia, ela difere bastante daquelas previstas, né, nos anos 80, por exemplo, né, embora a implementação ainda seja muito falha, mas a maior parte das vezes já existe alguma intenção de incorporar um desenvolvimento e uma formação mais global, e não só exclusivamente focada em dois tipos de habilidade. Tá?
Então, essa é a parte inicial que a gente tinha para inteligência. Eu deixei ali no Moodle bastante coisa para vocês, tá? Por isso que eu não vou torturar demais vocês, porque eu deixei, e amanhã é feriado, né? E eu deixei para vocês ali 2 artigos, mas tem um vídeo para vocês darem uma olhada que complementa. E aí, na outra aula Zoom, que não é semana que vem, é na outra, a gente vai falar um pouco sobre os fatores da inteligência, o que contribui para o desenvolvimento da inteligência, intervenções que a gente pode fazer e quais são as aplicações que isso tem na nossa vida prática. Tranquilo? Dúvidas? Não? Do trabalho, vocês conseguiram se organizar direitinho? Tá tranquilo? Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, vocês me mandem mensagem, porque na semana que vem a gente não se encontra, né? E aí, na outra semana só que a gente tem Zoom. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesse meio do caminho, vocês me avisam, certo? Ô, Natália. prof, Oi. com licença, boa noite. Diga, boa noite. Sobre o trabalho, é para fazer um post ou um vídeo, né? Quem vai fazer um post, tem problema se a gente indicar uma descrição para colocar no post? Que explique talvez um tipo pouco uma melhor. legenda. Que daí coloca o post ali com a configuração bonitinho, né? Sim, E aí uma continuação dá na uma legenda. ideia de uma legenda que explique um pouquinho melhor o que não der para colocar de conteúdo, para não ficar Não muito tem conteudista, problema, né, a teve algum apresentação. grupo que me mandou mensagem perguntando isso também, se podia ser só imagens ou imagem de texto. É importante que tenha algum tipo de comunicação para a pessoa realmente compreender, né, o conteúdo. Então, só imagens vai ser difícil. Então, vocês podem indicar, sim, uma legenda, né? Ou vocês podem colocar nos próprios cards o que tiver de informação importante. Obrigada. Tá? Tranquilo, pessoal? Boa noite, então. Tenham um bom feriado, descansem. Boa noite. Boa noite, prof, tu também. Boa noite. Bom Boa feriado. noite. Bom feriado.